É você que tem objetivos, sonhos e metas para serem alcançadas, mas você ainda não tem o foco que você precisa para conseguir chegar nos seus objetivos. Esse vídeo aqui é para você. Eu sou a Cecília e o meu canal fala sobre feminilidade, desenvolvimento pessoal e autoconhecimento para aquelas mulheres que querem se tornar a sua melhor versão. Agora curte esse vídeo e se inscreve aqui no canal. Vou compartilhar uma história bem breve com vocês para a gente começar a entender melhor o tema desse vídeo. Eu sempre tive muitos objetivos, muitas metas e muitos sonhos, mas eu sempre me perdia no meio do caminho e não conseguia manter o foco. Sabe, na ânsia de querer fazer tudo ao mesmo tempo, eu acabava procrastinando. Em uma fase da minha vida, eu precisei trabalhar em outra cidade. Nesse tempo, eu fazia um curso de inglês na minha cidade de origem. Eu sempre quis falar inglês muito bem e eu gostava do curso de inglês, mas o que acontecia? Eu sabia que tinha que fazer exercícios durante a semana e eu acabava levando, empurrando com a barriga porque os exercícios eram chatinhos de fazer. Quando chegava aos sábados, que era o dia da minha aula, eu acabava ficando super ansiosa porque eu não tinha feito todos os exercícios. Ia ter a aula e eu acabava ficando um pouco perdida. Além de quando era semana de provas, então nem se fala. Bom, moral dessa história, eu acabei saindo do curso de inglês na época e não cumpri o meu objetivo, não cumpri aquela meta que eu tanto queria. Anos depois, com o passar do tempo, eu fui entendendo que os hábitos, os pequenos hábitos, são esses que nos levam aonde a gente quer chegar. Eu sei que você já deve ter ouvido falar ou já deve ter tentado várias vezes se planejar, tentado manter o foco e não conseguir. Deixa eu te dizer uma coisa. Comece pelas pequenas tarefas. Você já fez um diagnóstico da sua realidade? Vou te dar um outro exemplo. Você já tentou fazer uma viagem, uma viagem que você queria, ou comprar alguma coisa que você queria muito, e aí você fez uma estimativa financeira para aquele objeto ou aquela viagem que você queria muito. E aí você foi fazendo e viu que você precisava de R$ 5.000 para poder juntar aquele dinheiro e ter o que você tanto queria. No primeiro mês você consegue juntar aquele valorzinho na meta dos seus R$ 5.000. No segundo mês você vê uma bolsa linda, maravilhosa, sabe? Passa em frente a uma vitrine e você não consegue ficar sem aquela bolsa linda, maravilhosa. E você diz, não, só é dessa vez eu vou comprar essa bolsinha aqui, tá? E aí você compra, mas aí no outro mês você vê aquela blusa, menina, aquela blusa linda que você não pode viver sem ela. Então você vai e compra aquela blusinha, mas aí você também vê aquela maquiagem que você estava precisando e aí você compra. E aí vai aparecendo uma coisinha e outra e você também não consegue aquela meta naquele mês de juntar aquele valor que no final vai somar R$ 5.000 para você comprar ou para você viajar. Vão passando os meses e você não consegue um mês, outro, e lá no final, né, do período que você estimou para ter aqueles R$ 5.000, você acaba não tendo o valor que você precisava. E aí você se sente frustrada e você diz que não consegue, simplesmente você não consegue juntar dinheiro, você não consegue conseguir os seus objetivos, você não consegue, e que o valor que você ganha, o dinheiro que você tem não dá para nada, enfim. Você coloca 1001 desculpas, mas você não percebe que os seus pequenos atos são eles que estão definindo o rumo da sua vida. O nosso cérebro, ele se acostuma com as nossas emoções. Quando nós fazemos uma compra maravilhosa, e aí a gente se sente bem naquele momento, sabe? Com aquele objeto, com aquela coisa que a gente comprou, que a gente tanto queria, né? Nosso cérebro, ele busca muito por prazer, ele busca muito por sensações boas, de que vão te dar bem-estar. Só que isso também é um grande perigo, porque nem tudo que dá prazer é bom para você. Por exemplo, quando você tá com aquela vontade de comer doce, quando você tá ali na TPM ou chegando o período pré-menstrual e você sente aquela vontade louca de comer doce. Mas aí você come um docinho
e depois você come um outro docinho, e depois você come um outro docinho, e aí você não consegue controlar a sua vontade de comer doce. E toda vez que você come doce, você vai querer comer mais doce, porque o seu cérebro vai se acostumando com aquela sensação de prazer, de bem-estar, né? É exatamente assim que funciona. E o contrário também é verdadeiro. Se o seu cérebro ele está acostumado com muitos momentos tristes, quando você tá sempre para baixo, colocando aquelas músicas tristes para ouvir, ou realmente você está depressiva, o seu cérebro ele vai se acostumando com aquela sensação. É por isso que a gente tem que dominar as nossas emoções. Tudo bem, eu sei que não é fácil, não é um processo simples, mas você precisa entender o que está acontecendo com você. E os padrões de comportamento que você anda tendo para estar mantendo esses objetivos que você ainda não conseguiu obter. Experimente fazer um diagnóstico da sua situação. Você já parou um dia com calma, de verdade, sabe? Nem que seja meia horinha. Coloca um papel e uma caneta e faz um diagnóstico da sua vida. Quais são as principais áreas que você quer mudar? O que é que você de fato precisa? Mas olha, você precisa ser muito verdadeira com você. Você tem que colocar tudo de verdade. Ah, são os meus relacionamentos, é a minha saúde física, eu preciso fazer uma dieta, eu preciso emagrecer, eu preciso praticar atividade física, eu preciso economizar dinheiro, eu estou gastando muito, eu preciso estudar, eu preciso ler. Faz um diagnóstico da situação. Só faz diagnóstico, não coloca as suas metas ainda, mas faz esse diagnóstico. Ele vai te ajudar a entender melhor qual é a sua situação, onde você está situada e o que você precisa. Entendendo o que você precisa, então você vai para o passo 2, você vai se planejar. Aí sim, quais são os passos que você precisa fazer para conseguir determinada meta, para alcançar determinado objetivo. Por exemplo, eu quero ficar 10 quilos mais magra, então eu preciso entrar na academia, eu preciso ir a um nutricionista, eu preciso fazer compras tal dia, eu preciso cozinhar. É só um exemplo para você entender. Mas olha, tem uma série de coisas que você vai descobrir nesse processo e eu tenho certeza que ele vai te ajudar bastante. Depois que você fez o seu diagnóstico situacional e se planejou, então você vai partir para a ação. E depois para a revisão das suas metas, porque metas foram feitas para serem alcançadas. Uma coisa muito boa que me ajudou muito é ter um planner ou uma agenda. Você pode ter ela em vários formatos. Você pode ter sua agenda digital. Existem hoje vários aplicativos que você pode usar para poder planejar o seu dia. Mas olha, você precisa de um local para organizar a sua rotina, porque sem essa organização, sem esse planejamento, você não vai conseguir andar. Comigo deu muito certo ter um planner e ter um bloco de anotações. O que é que eu faço? No bloco de anotações, eu coloco meus compromissos do dia a dia, eu destrincho esses compromissos do dia a dia. E no planner eu coloco os compromissos maiores, aqueles que eu preciso realmente estar atenta para que eles não passem. Então, todos os dias eu dou uma olhada no meu planner e no meu bloco de anotações diário, seguindo a rotina, seguindo passo a passo de uma rotina para que tudo saia dentro do que foi planejado. Mas é claro, toda rotina ela tem que ser flexível e maleável, você tem que contar com os imprevistos. Mas nós sabemos que, se bem planejado, os imprevistos eles não acontecem todos os dias. Não importa qual seja o seu objetivo, seja ele passar num concurso público, passar no vestibular, emagrecer ou juntar o dinheiro para uma viagem dos seus sonhos, você precisa manter o foco por meio de um planejamento. Você está fazendo aquilo que precisa ser feito? O que é que você está fazendo hoje para chegar onde você quer chegar? Você acorda cedo todos os dias? Ou você vai dormir super tarde, vendo séries, redes sociais ou qualquer outro tipo de coisa, mas você não mantém o foco na hora de dormir. Sabia que dormir e acordar no horário correto, ele vai te ajudar muito a conseguir chegar nos seus objetivos?
Se o despertador toca e você não acorda naquela hora, você não levanta naquela hora, isso não é um bom sinal. Você precisa, antes de tudo, definir horário para dormir e horário para acordar. Eu sei que parece simples, eu sei que parece um clichê, mas não é. Isso é muito sério, isso é muito importante. Isso, a sua rotina matinal, ela vai definir o restante do seu dia. Não espere que o outro faça por você o que você precisa fazer. Você precisa moldar o seu comportamento. Você precisa condicionar o seu comportamento. No início tudo é bem difícil, mas lembre-se que toda caminhada começa com um pequeno passo. Se todos os dias você vai mudando, vai trabalhando aquele hábito, por exemplo, dormir e acordar cedo, fazer alimentação, ter uma alimentação saudável, ler todos os dias, estudar todos os dias, produzir todos os dias, com pouco tempo, olha, pouco tempo que eu falo, são poucos meses, você vai ver uma grande diferença na sua rotina. Você vai se tornar mais motivada, você vai se tornar mais animada, você vai ter mais segurança e você vai se tornar mais confiante. Condicione o seu comportamento, treine nas situações difíceis. Pague o preço. Eu sei que é difícil, eu sei que falar nem sempre é fácil e eu sei que eu não tenho a sua realidade, mas para chegar onde você quer, você precisa pagar esse preço. Treine nas situações difíceis. As situações difíceis vão te tornar uma mulher muito mais segura, uma mulher muito mais forte. E eu tenho certeza que com pequenas situações difíceis para você hoje, elas mais na frente vão parecer coisas simples. E você vai se desenvolver muito nesse caminho. Vai entender melhor o que é que te faz bem, o que é que te faz feliz, o que é onde você quer chegar. Se você quer se tornar a sua melhor versão nesse ano de 2025, assiste esse vídeo aqui, que ele vai ter orientações maravilhosas para você. Espero você no próximo vídeo. Um beijo e